sangue boa se esticou aí. O amor de Deus é tão grande, né? Aquela coisa de escola dominical. Acho que você não me conhece. Opa, vamos deixar o cenário. Você não me conhece, mas se você é da velha guarda, da Purpose Paper, muito provavelmente eu já embalei seu planner. Eu sou marido dessa mulher maravilhosa aqui, bonita, que vai falar aqui com a gente agora. Vem pra cá. Mulher virtuosa, quem achará? Eu achei. Põe as coisas lá. Vamos orar pela vida da Maeli. A Maeli vai falar um pouquinho para nós sobre a perspectiva dela, da produtividade cristã. E vai lançar um tal de Planner 2024 aí em seguida, hein? Para encerrar. Vamos encerrar com chave É isso de ouro. aí. Vamos lá. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, reunidos. O Senhor, ó Deus, nos deu a oportunidade de ouvirmos a Luísa, Deus, um ministério tão bonito dela, Pai. Nos deu, ó Deus, a chance, Pai, de refletirmos, Senhor, ao longo desse dia todo, Pai, como é importante que a gente desdobre, Senhor, o nosso tempo, a nossa agenda, as nossas questões, ó Deus, diante de Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida diante da Tua face, ó Deus, 100% do nosso tempo, as 24 horas do nosso dia, Pai. Nós queremos nos render ao Senhor, ó Deus, e entregar, Senhor, nossas agendas, nossos compromissos, aquilo que é o nosso coração, aquilo que mais nos preocupa, nós queremos viver na Tua dependência, Pai. Abençoa, Senhor, a Maeli agora. Ó Deus, enche os lábios dela com as palavras que o Senhor quer falar a esse povo, e que o Senhor, ó Deus, esteja aqui presente com o Teu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu trouxe outro microfone aqui, no fim, nem precisava mesmo. Aí, obrigada. Bom, gente, eu estava aqui só pensando que o Danilo passou esse evento inteiro só refletindo na barba do pastor Ângelo. Ai, gente, muito bom. Os sonhos, né? Os sonhos do coração, o desejo desordenado. Deixa eu pegar aqui meus papeizinhos. Hoje eu vim munida para poder trazer tudo certinho para vocês. Mas no comecinho, falei rapidinho sobre mim. Queria me apresentar um pouquinho melhor para vocês. Sou Maeli Galdino, fundadora, CEO, head de criação da Purpose Paper. Eu tenho 26 anos. Tem gente que acha que eu tenho menos, tem gente que acha que eu tenho mais. Mas quem está desde o início da Purpose, eu acho que mantém o meu rostinho como aquela menina de 20 anos. E às vezes vem me falar, meu Deus, mas você é tão nova. Eu sou nova, mas calma, nem tanto assim. Agora já estou com os meus 26. Eu sou formada em Direito, o que é totalmente aleatório. Todo mundo, quando eu falo, as pessoas ficam, quê? Eu falo, exato, é o que eu me pergunto também. Mas é a vontade de Deus, gente. A faculdade de Direito... Olha quem chegou aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu fiz Direito no Rio. Eu morava em Brasília antes. Morei em muitas cidades. Esse é um ponto interessante. Morei em 11 ao todo. Morei em 11 ao todo. E o Danilo quer me levar para morar em mais. Morava em Brasília e fui para o Rio de Janeiro fazer faculdade de Direito lá no FRJ, que foi onde eu conheci a Amanda, que hoje é editora aqui da Purpose Paper. E lá naquela faculdade, eu tinha acabado de me converter. E eu me converti com uns 16, 17 anos. Por aí. E eu fui para lá porque eu queria ir para a igreja. A minha família é espírita kardecista. E eu era também. Então, quando eu me converti, eu encontrei ali um obstáculo. Amo minha família, maravilhosos e tudo. Mas, é claro, um pai que é de uma religião não quer que sua filha seja de outra religião. Nós somos assim também, né? A gente quer que os nossos filhos sigam o nosso caminho. Então, quando eu fui para o Rio, eu fui em busca de encontrar uma igreja, poder frequentar uma igreja de forma livre também. Eu queria sair de Brasília para poder ter essa liberdade com mais tranquilidade. E aí, cheguei no Rio de Janeiro, fui fazer Direito. Na época, fazia todo sentido para mim. Falei, não, Direito é o que eu quero. Enfim. E naquela faculdade, eu encontrei um movimento cristão universitário que foi o que me ajudou a conhecer a palavra de forma mais profunda, a andar com amigos cristãos que estavam ali fazendo testemunho de Cristo naquele local um pouco opressor ao Evangelho.
que me levaram à igreja e falaram, não, porque assim, a gente se converte e fala, não, vamos mudar de cidade para ir para a igreja. Só que a carne, quando você chega na universidade, tem todas as festas, os amigos, tal. Então, eu vivi aquela experiência junto com o movimento cristão, que é a CRU, FND, inclusive, fazer menção, foi importantíssimo para mim. Então, eu sei que estar naquele lugar, fazer aquela faculdade, foi muito mais do que o visível, sabe? O invisível estava agindo ali na minha vida. E, no meio do curso, eu fundei a Purpose Paper, quando eu estava começando a fazer estágio, e um pouco mais amadurecida na fé também, querendo conseguir conciliar todas as coisas ali da vida, meio desorganizada, pensando, Deus, o que eu faço para poder ter uma vida espiritual mais sólida, mais profunda com o Senhor? Só que, no fundo, naquele tempo, eu pensava mais em produtividade mesmo. Eu queria ser mais produtiva. Eu olhava para as disciplinas espirituais e falava, puxa, eu quero fazer mais disso. Eu quero ter mais do que a palavra me fala. Esse era o fundo das minhas intenções naquela época. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, aqui na Purpose, agora já fazem 5, eu fui reconhecendo o propósito verdadeiro daquilo, que no início era uma sementinha. E hoje eu já acredito que floresceu, desabrochou dentro do que a gente hoje crê na Purpose Paper, dentro do que a gente trabalha para um propósito verdadeiro, muito maior do que fazer mais. Todas as meninas falaram sobre isso hoje, do que buscar por algo visível, mas uma busca pelo que é invisível. E hoje, para a gente encerrar, tudo que a gente falou aqui, é sobre isso que eu vou falar. Sobre como viver com um propósito. Sobre esse tal desse propósito que a gente fala tanto aqui na Purpose Paper, é o nome, tudo é de propósito, é propósito para lá, é propósito para cá. Haja propósito. E eu lembro que no começo, estava a tal de uma era dos coaches, e eu fiquei pensando, gente, agora todo mundo fala de propósito, meu Deus do céu, o povo vai achar que nós somos, sabe, uma empresa dos coaches. Enfim, nada contra, assim, tá? Só porque eu pensei, não vai fazer sentido para as pessoas. Mas hoje, depois de 5 anos, essa palavra faz muito sentido na Purpose Paper. Depois de 5 anos, essa palavra, ela criou vida para nós, parece assim. A gente realmente entende do que a gente está falando. E, claro, o Senhor vai continuar acrescentando mais e mais desse entendimento. Porque a nossa jornada rumo a esse propósito, ela é mesmo gradativa. E só quando Cristo voltar, ela vai ser totalmente plena. Aqui a gente vai cada vez mais acrescentando, isso vai assentando no nosso coração, a gente vai cada vez mais tendo isso vivo em nós, com a ajuda do Espírito Santo. Mas quando Cristo voltar, a gente vai viver plenamente esse propósito. A gente vai estar totalmente imersos nesse propósito, que é o verdadeiro propósito das nossas vidas. Esse conceito, ele ganhou corpo para mim ao longo desses 5 anos. E esse corpo não poderia deixar de incluir a gente, né? Nós como pessoa, o Senhor, Deus, nosso Senhor soberano, Jesus Cristo, nosso Redentor, e o Espírito Santo, o nosso Consolador. Todas essas pessoas estão envolvidas nessa relação de propósito. E a gente chegou no seguinte conceito, que hoje a gente coloca no nosso planner, um conceito novo, né? Até o ano passado a gente usava um conceito um pouco mais enxuto, e a gente envolvidos nos nossos estudos, fomos entendendo que tem mais nesse propósito, que é o seguinte: administrar os meus recursos com maestria, capacitado pelo Espírito Santo, deleitando-me em Cristo para a honra e glória de Deus. Essa é a propositividade. E por que propositividade e não mais produtividade cristã? Antes a gente chamava de produtividade cristã. Mas foi aquilo que eu falei para vocês.
eu fui entendendo que não era sobre produtividade. Porque essa palavra, esse termo, na essência dele, ele fala sobre a busca por resultados, a busca por produto. Você está fazendo a atividade de produzir. É isso que esse termo significa. Isso não tem nada para nós cristãos. Quando a gente conhece a Cristo, quando o Senhor se torna o nosso Senhor verdadeiro, esse conceito, essa teoria, ela cai por terra. Ela deve cair por terra. A gente tem que buscar tirar isso de nós. Porque a sociedade impõe. O trabalho impõe, as pessoas que a gente conhece impõem, e às vezes até a forma como a gente vive nas igrejas, entre nós, impõe, porque está muito enraizado. Nesse novo tempo, especialmente, nessa nova geração. A gente quer muito ser produtivo, a gente quer muito, cada vez mais, fazer coisas. Poder lavar a louça e ouvir podcast, ao mesmo tempo conversar, e ao mesmo tempo que você escreve um livro, sei lá, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Só que isso só cabe a Deus. A gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Isso nem funciona no nosso cérebro. A gente está ficando verdadeiramente bugados por conta dessa ideia. Está dando tilt no nosso sistema. Somos a sociedade mais ansiosa que já existiu. Muitos problemas de saúde mental. A gente está sobrecarregado, a gente está super ocupado, a gente está correndo atrás do tempo, ou, como Salomão diria, atrás do vento. É assim que a nossa sociedade quer impor que a gente viva. Mas nós, como cristãos, temos o dever de contrariar essa lógica. Intencionalmente, conscientemente, a gente precisa contrariar essa lógica e ir em busca do que é verdadeiro para nós. A gente não busca resultados, a gente não busca quantidade, a gente não busca produto visível, que é dos meus interesses, ter mais dinheiro, ter mais status, ter mais fama, ter mais, sei lá o que for. A gente, na verdade, busca honrar e glorificar a Deus. E eu sei que isso parece clichê, só que não entra na nossa cabeça facilmente. Precisa ser dito, repetido, relembrado, porque a gente esquece. A gente acha, não, mas eu vou para a igreja, eu leio livros cristãos, eu assisto vários vídeos. Mas isso talvez também seja produtividade. Talvez isso ainda não tenha entrado em você como deveria. A propositividade, ela é diferente da produtividade, é a busca pelo propósito de uma forma maestra e fiel, que, consequentemente, gera frutos eternos, visíveis e invisíveis. A produtividade, ela gera resultados terrenos, efêmeros. Muitas vezes eles não significam absolutamente nada. Para a eternidade, para Deus, eles não significam nada. A propositividade, ela muda essa lógica e faz com que a gente, olhando para Deus, caminhe e que esse caminho onde a gente pisa floresça. Mas não porque a gente quer que floresça, porque a gente está honrando ao nosso Senhor e Ele faz florescer. Ele faz florescer porque Ele divide isso conosco. Então, você que é cristão, não é mais aquela pessoa que corre contra o tempo para ganhar mais dinheiro, status, fama, conforto. Você é uma pessoa que anda com fidelidade e maestria a favor do tempo para honrar ao Senhor seu Deus. E você vai colher os frutos disso, visíveis e invisíveis. Mas os melhores são os invisíveis. Então, falando um pouco mais dessa propositividade, para a gente entender melhor o conceito e ele entrar dentro do nosso coração, eu queria ler com vocês Mateus 25, de 14 a 30. E talvez alguns aqui já vão até saber que texto é esse. É um texto muito conhecido na igreja. E ele é realmente extremamente rico. É a parábola dos talentos. Eu vou começando a ler aqui. Mas essa história, ela representa muito bem o que eu estou querendo passar para vocês. Só para dar uma introdução, no início do capítulo 25, o primeiro versículo fala: o reino do céu será semelhante. E aí depois, quando a gente vem para o 14, ele fala:
também é, e aí é só para fazer esse gancho com vocês, porque aqui no texto ele está dizendo, então, que o reino do céu também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. E saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então, fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias, então, entregar meu dinheiro aos banqueiros, e, ao voltar, eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos. Pois a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse é o texto. É forte esse final, né? Tinha tempo que eu lia isso e ficava: mas, Senhor amado. Misericórdia, como falaria minha avó. Esse texto fala tudo sobre esse conceito que eu estou trazendo para vocês. E eu vou começar do mais importante, que é a honra e glória de Deus. No versículo 14 e 15, a gente consegue ver que quem chamou aqueles servos inicialmente foi o Senhor deles. O Senhor os convocou e entregou a eles uma missão. Logo de cara, é isso que acontece. Não é que os servos estavam lá e aí foram e fizeram alguma coisa. O Senhor foi lá e os convocou e falou: quero que vocês cuidem disso. Esse é o primeiro ponto. Nós vivemos para a honra e glória de Deus porque é o Senhor que nos chama, os seus servos, a administrar nas nossas próprias vidas os recursos que Ele nos deu. O Senhor nos chamou. Isso é um fato. Você foi chamado. Não foi você que decidiu. A produtividade ela é muito sobre você ter decidido, é sobre o que você quer, sobre o que você pensa. A propositividade é sobre o Senhor ter te convocado a algo. Em segundo lugar, é o Senhor que providencia os recursos conforme a sua capacidade. O versículo deixa bem claro, né, que Ele dá conforme a capacidade de cada um. Imagina se você, quando nascesse lá, tivesse que fazer a escolha de tudo que você ia ter na sua vida. Ah, não, eu quero, sei lá, vários Purple Planners. Eu quero isso, eu quero ser professor, eu quero ser sei lá o quê. Você fazendo todas essas decisões, sendo que você nem se conhece. Você vai morrer e nem vai se conhecer tanto assim, quanto Deus te conhece. Você tomando essas decisões com base na sua carne. O Senhor é o melhor para te dar os recursos que você precisa. É Ele que escolhe isso para você e te capacita conforme o que Ele te dá. Ele não te dá o que você não pode carregar. Ele te dá coisas que Ele sabe que você pode fazer bom uso delas, que você pode fazer florescer, que você pode fazer frutificar. Ele te dá porque Ele sabe que é bom para você e que por meio do que é bom para você, você fará bem aos outros também. Às vezes a gente desperdiça, às vezes a gente se atrapalha. Mas tudo o que você tem hoje,
as suas condições, as suas oportunidades, o seu dinheiro, o seu tempo, a sua experiência, a sua profissão, tudo isso é na medida para você. Porque o Senhor sabe, Ele é seu Senhor. Ele te conhece mais do que você mesmo. Então, é por isso que nós vivemos para a honra e glória de Deus. Por fim, se Deus que me chama, Deus que me dá os recursos, então qual que é o objetivo dele? Por que ele faz isso? Ele faz isso para a própria glória dele. Ele pode fazer isso pela própria glória dele. Imagina um Deus carrancudo, bravo, porque ele faz as coisas que não é para ele ser feliz. O nosso Deus faz as coisas para ele ser feliz, para a alegria dele, para o gozo dele. Ele nos fez para isso. E é para isso que ele nos chama e nos entrega os recursos. Mas diferente de falsos deuses, de outras coisas que muitas vezes nós idolatramos, a alegria do nosso Senhor também é a nossa. A alegria dele recai sobre nós. A alegria dele gera frutos na nossa vida. O bem dele é o nosso bem. Então é por isso que nós vivemos para a honra e glória de Deus. Então, diante disso, diante desses servos aqui que estavam ali com o seu senhor e foram convocados, a partir daquele momento, o Senhor entrega para eles, está aqui, esses são os meus talentos, e talentos ali na época eram uma dimensão financeira, né? Era um dinheiro, como se fosse isso, só que bastante dinheiro, não era pouquinho não, era bastante. E ele dá e fala, administra aí, eu vou voltar em breve, vou viajar, depois eu volto. Aqueles servos que trabalham para aquele homem, eles pensam, bom, isso aqui não é meu, isso aqui é do Senhor, eu tenho que lidar com isso, enquanto ele está fora, vou administrar, mas não é para mim. Qualquer coisa que eu conseguir disso aqui, não tenho nada a ver com isso. Eu só consegui, mas é dele. Ele vai voltar e ele vai tomar de mim, porque não é meu, eu tenho que devolver. E assim, tem que ser o nosso foco também. A gente não vive pensando no dobro do talento que a gente vai fazer, o dobro do dinheiro que a gente vai ganhar. O Senhor nos dá isso e nós não olhamos para isso, nós olhamos para Ele. Ele nos dá e a gente fala, tá bom, Senhor, muito obrigada, vou fazer o meu melhor. Não pelo que eu vou receber, porque isso não é meu. Não faz sentido. Você não fica pensando no que não é seu. Não é seu. Você pensa no que você vai devolver ao seu Senhor, no seu Senhor. Porque é para Ele que você está fazendo. É para Ele que os servos fazem esse trabalho. Os três. Inclusive, o que depois a gente vê que é o servo mau e fiel. Ele faz. Só que o servo mau e fiel faz de um jeito diferente. Aí eu vou conversar com vocês mais na frente um pouco sobre isso. Mas então, o meu foco é pensar que eu devolverei tudo ao meu Senhor. Por isso, a produtividade que acabou. Não faz sentido nenhum produtividade quando a gente faz as coisas e a gente está vivendo pelas coisas ali, sendo que essas coisas não são minhas, elas vão ser dadas para quem é devido. Então, é por essas coisas todas que nós vivemos para a honra e glória de Deus. O Senhor nos chamou, o Senhor nos deu os nossos recursos conforme a nossa capacidade. É dele todas as coisas, nós somos dele, tudo que ele nos dá é dele e ele vai voltar. E nós vamos devolver o que ele nos deu. Esse precisa ser o nosso foco. Senão, nada faz sentido. E aí, passando para o segundo ponto, se nós vivemos para a honra e glória de Deus, administrando os nossos recursos com maestria. Então, Deus te entrega recursos conforme a sua capacidade. A gente já falou isso aqui. Tudo o que temos é como a mala que o Senhor nos confia, sabendo que nós somos capazes de carregar e tirar o melhor proveito delas. E é isso que nós devemos fazer. Sendo que Ele é o nosso Senhor, que Ele nos chamou, nos deu, e sem Ele ter nos dado, nós não seríamos nada. A gente não teria essas coisas, a gente seria pó. Sem o Senhor ter nos dado tudo que nós temos, a nossa própria vida. Meu celular está falando aqui, sozinho. É a Siri. O pessoal da Apple ouvindo a minha palavra. Espero que chegue a eles. Me perdi. Calma, vamos voltar. Então, sem essas coisas, você seria pó.
Deus te deu a sua vida, Deus te deu o lugar onde você está, seus pais, sua família, o dinheiro que você tem, o tempo. Tudo é dele, você não seria nada sem ele. É por isso que vivemos para a glória dele e por isso que nós temos que fazer o que ele nos manda fazer, o que ele nos chama a fazer, a missão que ele nos convoca. O mínimo que a gente pode dar diante disso é a nossa habilidade, a nossa capacitação, a dedicação, a fidelidade, o nosso melhor, a nossa maestria diante de Deus. É isso que significa essa parte do conceito, administrar os recursos com maestria. A maestria é realmente o melhor que eu posso dar. E sempre se desenvolvendo mais, sempre se capacitando mais, sempre buscando dar ainda melhor, dar ainda mais, porque nós nos desenvolvemos. Hoje, o seu melhor é um, amanhã já é outro. Então, é isso que nós devemos buscar entregar para Deus. E isso inclui uma série de coisas. E de formas diferentes. Cada um dá o seu melhor de uma forma diferente. Porque nós somos diversos. Nós temos diversas capacidades diferentes. Deus nos fez assim, Ele fez assim realmente para que nós possamos nos complementar em diversas formas, para ver pluralidade, variedade de pessoas, de formas de honrá-lo. Isso é lindo. Ele olha para todos vocês aqui e ele pensa, nossa, são várias formas diferentes para eu estar feliz. De várias formas diferentes, a gente glorifica ao Senhor. Isso é maravilhoso. Da sua forma, você glorifica ao Senhor, que não vai ser a mesma da minha. Eu vou fazer planners, mas você vai fazer um trabalho excelente como médico, como professor, ensinando a palavra de Deus, ou limpando algum lugar, recepcionando pessoas, fazendo a transmissão. Eu não vou fazer a transmissão, mas eu faço planners. E a gente, assim, consegue um ao outro se complementar e entregar essa honra ao nosso Deus. Ele é criativo. Ele não ia querer todo mundo fazendo assim, né? Ele quer todo mundo fazendo de várias formas diferentes. E assim nós devemos administrar os nossos recursos. Enxergue isso como uma oportunidade que Deus te dá também. Todos os recursos que Ele te dá são oportunidades, porque Ele poderia não ter te dado nada. E Ele te deu várias coisas, de formas diferentes. Então enxergue como, puxa, essa é a oportunidade que eu tenho. Deixa eu administrar isso, me planejar, me organizar, melhorar, me desenvolver, para poder usar essas coisas da melhor forma possível. O terceiro ponto é, vivemos para a honra e glória de Deus, administrando os nossos recursos com maestria, capacitados pelo Espírito Santo. E eu nem preciso me prolongar nesse, porque a Carol já deu uma aula aqui para nós. É sobre aquilo que ela falou mesmo. Nós só podemos escolher o caminho correto porque o Espírito Santo nos capacita a fazer isso. Aí, na parábola dos talentos, os servos que foram considerados bons e fiéis só puderam ser, e isso não está escrito em nenhum versículo, mas é um mistério por trás desses versículos que a Bíblia, como um todo, conta. Porque eles estavam com o Espírito Santo. É assim que funciona. A gente só consegue honrar e glorificar a Deus porque o Espírito Santo está conosco, porque Ele nos capacita, porque sem isso nós não poderíamos nada. Sem isso nós seríamos o servo mau. Então não é por nós, não é sobre nós. Nada aqui é sobre o que nós fazemos. É tudo sobre o que Deus faz por nós. E a gente aproveitando a oportunidade que o Senhor nos dá de viver, honrando e glorificando a Ele. E por fim, então nós, para a honra e glória de Deus, administramos os nossos recursos com maestria, capacitados pelo Espírito Santo. E por fim, deleitando-nos em Cristo Jesus. E essa parte aqui é muito importante. Porque, no fim da parábola dos talentos, versículo 19 a 23, a gente vai ver isso se concretizando de fato. Então, quando o Senhor volta e Ele encontra o resultado daqueles servos, o que eles fizeram
diante daquilo. E de uma forma muito simples essa parábola traz isso, né? Como eu falei para vocês, a gente faz as coisas de variadas formas. Aqui, Cristo foi bem objetivo para passar. Mas quando o Senhor volta e encontra aqueles servos, ao 2 deles, né, ele fala: servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Porque a verdade aqui é que diante desses servos, o Senhor viu que eles se esforçaram, que eles foram lá e fizeram bom uso daqueles recursos que ele deixou para eles, não pensando neles próprios, porque eles não sabiam que eles teriam qualquer resultado com isso. Não era para eles, era para Deus. Para o Senhor, né? O Senhor fala para eles assim: sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Esse é o verdadeiro fruto das coisas que nós fazemos. Não há nada que seja melhor, não há resultado melhor para nós do que deleitarmos na alegria de Deus. É para isso que nós vivemos e o Senhor é bondoso conosco, então Ele nos dá isso todos os dias, quando nós buscamos Ele. A gente não precisa fazer igual a galera da produtividade, que está todo dia correndo atrás daquilo que precisa chegar e nunca chega, e cada vez quer mais e nunca está satisfeito. A gente está satisfeito todos os dias em Cristo, porque capacitados pelo Espírito Santo, o Senhor nos chama a dividir com Ele essa alegria. O Senhor nos enche de paz, de felicidade, de força, de tudo que é invisível, que é muito melhor do que o visível que a produtividade vai nos chamar a buscar. A alegria de Deus é a nossa. O nosso Senhor é bondoso, misericordioso, justo e pai. E que pai não quer dividir a sua alegria com seus filhos? Ele nos convida mesmo a participar dessa alegria. É esse o melhor fruto que aqueles servos poderiam receber. Não haveria nada melhor do que aquilo, nem mesmo se ele dissesse: fica com esse dinheiro para você. Isso não significaria nada. Isso seria pó. Isso seria como correr atrás do vento, porque aí no outro dia o servo queria 20. Aqui ele falou: agora nós vamos juntos nos alegrarmos. Os melhores frutos são os invisíveis. O melhor é se deleitar em Jesus Cristo como nosso Salvador, amado, noivo. Essa é a nossa verdadeira alegria. Por meio da pessoa de Jesus, Ele nos salva, Ele nos compra com seu sangue, Ele nos dá a vida eterna, Ele nos dá a alegria eterna. Não há fruto melhor que esse. E como se não bastasse, esse fruto ainda gera tantos outros. Porque sim, essa parte final que eu falei no comecinho para vocês, que parece dolorida, né? Sim, gente, ao que mais tem, mais será acrescentado. Mas isso não é sobre dinheiro ou qualquer outro recurso visível que nós temos. Isso é sobre o Espírito Santo de Deus em nós. Isso é sobre a vida eterna, isso é sobre a salvação, isso é sobre o sangue do Cordeiro. É isso que nos será acrescentado cada vez mais. Que a que mais tem, mais será dado. Porque nós estamos com Deus e Ele é infinito e Ele transborda em amor, em alegria, em bondade, em misericórdia. A cada dia as misericórdias dele se renovam. E a cada dia nós temos mais misericórdia. É assim que funciona quando a gente vive para a honra e glória de Deus. Isso não é sobre você. Não pense assim: amanhã eu vou acordar e vou viver para a honra e glória de Deus. Não é sobre a sua força. É sobre você se prostrar diante de Deus, sabendo que Ele te capacita, Ele te chama, Ele te entrega o Espírito Santo. E Ele te conduz nessa jornada. E a cada dia você encontra mais e mais esse propósito.
porque Ele te dá. A produtividade, ela fala para a gente assim, não, você tem que ser mais forte, você tem que aguentar mais, você tem que se organizar mais. Essas coisas não são ruins em si, mas elas são ruins quando elas são o que a gente acredita. Elas são ruins quando elas são o centro do que a gente está fazendo na nossa vida, e a gente acaba caindo nessa muitos dias. Muitos dias. Mas quando a gente vive por propósito, quando a gente, ao invés da lógica da produtividade, vive pela lógica da propositividade, o Senhor nos ajuda a enxergar todos os dias o invisível. E é assim, é por meio dessa alegria, que é o grande fruto que nós recebemos, honrando e glorificando a Deus, administrando os nossos recursos com maestria, capacitados pelo Espírito Santo. Essa alegria é o extraordinário que já chegou. E ainda não, porque ele será pleno na volta de Cristo. Mas é esse deleite, é essa graça que o Senhor divide conosco, que o Senhor chama nós a participarmos com Ele, que é o extraordinário nas nossas vidas. Eu espero que hoje eu terminando a parte da palestra. Ainda tem minutinhos para o planner? Como é que tá? Tá bom, só para eu saber. Hoje, gente, eu espero que vocês saiam daqui tendo realmente sido fortalecidos nessas mensagens. Que vocês possam pedir a Deus a misericórdia dele, para que ele te capacite mais e mais. Demonstre a sua dependência do Senhor. Entenda que não é sobre você, é sobre ele. Mas eu também queria compartilhar com vocês que isso é o dia a dia mesmo. A gente não se transforma do dia para a noite, mas pouco a pouco a gente se transforma. Pouco a pouco o Senhor nos leva, ele nos pega na mão e vai conosco, se nós estamos com Ele. Isso aconteceu comigo. Eu não era cristã até os meus 17 anos. Eu mudei da água para o vinho. Quase 10 anos da minha conversão, acho que é. Mudei muito. Quem me conheceu antes fala assim, nossa, como assim? É uma loucura. Mas porque o Evangelho é uma loucura. E ele é radical nas nossas vidas. E pode demorar um pouco mais. Mas para Deus isso é um estalo. É que para nós, a gente é impaciente. Mas ele nos transforma e ele vai te transformar no que você precisa, na área da vida que você mais está precisando, a disciplina espiritual que o Espírito Santo tem te incomodado a olhar mais, a se esforçar mais. Se é oração, se é leitura bíblica, se é estudo bíblico, o Senhor vai te conduzir. Aceite essa condução. Coopere com esse Espírito. Mas você vai chegar lá. O Senhor vai voltar. E nós estaremos lá com Ele. E é isso, gente. Sobre essa parte é isso. Agora eu quero falar para vocês o seguinte. Por que tudo isso aqui que eu falei agora tem a ver com os nossos planners? Eles não vão ficar em pé, gente. Vou mostrar assim. O nosso planner... Não precisa, eu acho que eu vou mostrando aqui, porque eu acho que não vai ficar em pé mesmo. O nosso planner esse ano, a gente está chamando ele do novo Purpose Planner. Porque, como eu falei para vocês, no início, eu pensava de um jeito. E, pouco a pouco, isso foi sendo construído para algo que a gente acredita hoje que está mais completo. A gente remodelou a metodologia desse planner. E a gente faz ele, desde o início, com muito cuidado para que ele seja realmente um auxiliador na sua vida espiritual de uma forma completa. Mas esse ano a gente trouxe uma metodologia que chama regras de vida para dentro desse planner. E essas regras de vida, basicamente, explicando bem rapidinho, elas são princípios que você define em companhia de Deus para as 5 principais áreas da sua vida: espiritual, pessoal, vocacional, social e missional. Você vai olhar para essas áreas e você vai pensar: o que Deus me chama a fazer esse ano com a palavra dele, os princípios que ele me traz. E,
ao longo do nosso planner, você vai fazer isso em todas as semanas. A gente colocou ferramentas do início ao fim, de ponta a ponta, para fazer com que você realmente aplique essas regras de vida nos seus meses, nas suas semanas. E vai ter dia que você não vai conseguir, vai ter semana que você não vai preencher, mas é assim mesmo. Eu costumo falar que o primeiro passo para a gente formar um hábito novo, uma disciplina nova, é falhar. Eu nunca vi ninguém que formou um hábito que não falhou. Então, assim, se você não falhou, por enquanto, é porque você não começou. Você vai falhar. Mas nós desenvolvemos essa metodologia para ele ser um ajudador mesmo. O planner, ele foi feito para que você tenha um auxiliador naquela parte do conceito que é administrar os seus recursos com maestria. O restante é com você e com Deus. A gente não pode dizer para você que vai fazer milagre, porque só quem faz milagre é Cristo. Mas ele pode ser uma grande ferramenta auxiliar, amiga, companheira dos dias do ano e te lembrar daquelas outras partes do conceito, te lembrar de que você é capacitado pelo Espírito Santo, te lembrar de que você vive para a honra e glória de Deus e te lembrar de se deleitar em Cristo em meio a isso. Então, esses são os nossos Purpose Planners 2024, gente. Estão oficialmente lançados aqui no nosso primeiro evento presencial. Que alegria ter vocês aqui. Os nossos... Quero esse, amém. Tem dono. Os nossos Purpose Planners, o primeiro evento da Purpose Paper, aniversário de 5 anos. Muito obrigada pela sua presença.